E aí, soldado, tudo bom com você, irmão? Cara, eu tô com o microfone aqui no modo de não cancelar o ruído, mas eu tô notando uma musiquinha lá no fundo do mundo que eu fui ver aqui nos arquivos que eu tava tentando gravar antes e tá pegando, então eu vou ter que suprimir o ruído mais uma vez, infelizmente. Cara, eu não queria fazer isso porque o barulho da natureza pra mim é uma delícia. E é maravilhoso, e eu acho que combina muito com esse estilo de vídeo que eu faço, que é falando com você, numa certa reflexão, com essa natureza no fundo. E hoje eu tô gravando numa angulação que tem uma piscina aqui, cara. Tem uma piscina aqui, e se eu der mais um passo para a esquerda, eu vou cair na piscina. Então, eu tenho que tomar cuidado para não cair aqui. Mas seria engraçado, né? Mas não pro microfone nem para mim, que vai estar todo molhado. Então, vamos deixar para cair uma outra vez, né? Não, quando tiver com a câmerazinha à prova d'água, a gente cai. Mas, mano, hoje não era nem pra eu estar aqui na chácara agora, mas eu tenho um acordo com uma amiga minha pra poder assistir os filmes do Como Treinar Seu Dragão. E eu gosto de assistir aqui os filmes aqui, cara. Eu gosto de assistir filmes tanto da Disney, quanto da Pixar, quanto da DreamWorks aqui na chácara, cara. Porque tudo que eu assisto aqui se torna especial, cara. Então, o primeiro filme eu assisti aqui foi maravilhoso, então o outro a gente vai ver aqui de novo. Mas, só explicando por que eu tô aqui, né? Mas eu tava falando que não era pra eu estar aqui, e de verdade não era, cara. Hoje é feriado de carnaval. Na verdade não, né? Hoje é um dia antes do feriado de carnaval. E como eu não comemoro carnaval, eu tava muito à toa hoje. Eu estudei um pouquinho, mas eu ainda ia ficar à toa. Então eu resolvi vir pra cá. E vindo pra cá, eu resolvi gravar, cara, porque eu amo gravar vídeo, irmão. Quando eu tenho um tempo à toa e eu vejo que eu nada tô fazendo, eu pego o celular e venho gravar, cara. E hoje, o que veio na minha cabeça? Veio uma ideia aqui, cara, de falar que ninguém sabe o que Deus tem para nossas vidas a não ser Ele mesmo. Eu quero dizer, irmão, que Deus pode fazer isso aqui e sua vida mudar completamente, irmão. Ninguém sabe como vai ser o fluxo da nossa vida, ninguém sabe como vai ser daqui a uma hora, muito menos quanto vai ser amanhã, cara. E, irmão, o que eu quero dizer com isso é que, cara, amanhã mesmo, Deus manda a gente ir para outro país evangelizar. Cara, Deus pode fazer tudo o que Ele quiser na nossa vida, irmão. Ninguém sabe os planos dele, ninguém sabe o que vai ter no amanhã. Cara, Moisés não tinha ideia que quando ele subisse no monte, Deus ia falar com ele através da sarça pegando fogo. O cara não tinha ideia, irmão. É forte isso, cara, porque isso aqui pode acontecer na nossa vida para mudar completamente a nossa história, cara. E esses eventos podem ser literalmente qualquer coisa. Pode ser a morte de um ente querido, pode ser uma nova missão que a gente tem. E o que é mais forte, assim, de eu dizer, é que pode ser uma decisão. Uma simples decisão pode mudar a nossa vida, irmão. Uma pequena decisão que a gente tomar no hoje pode mudar a nossa vida inteira. E o que eu quero enfatizar aqui, cara, é que a gente tem que tomar cuidado com aquilo que a gente escolhe. Porque basta uma decisão pra gente arruinar a nossa vida, irmão. Imagina você do nada tá ali com sua mãe, ou você do nada discute com ela e dá um soco nela, cara. Olha isso, o pecado, tamanho pecado, irmão. Então, a gente tem que tomar cuidado com aquilo que a gente escolhe, irmão. Porque são escolhas que moldam a nossa vida. Cara, é doido pensar que se a gente tomasse uma pequena decisão diferente lá no passado, nossa vida inteira ia mudar por conta do efeito em cadeia. Cara, eu não duvido nada que se eu não tivesse tomado a iniciativa de criar esse canal, eu não teria feito o que fiz hoje. Eu não teria espalhado a palavra de Deus da maneira que espalhei até hoje, irmão. E, cara, aconteceu tanta coisa já na minha vida que com certeza foi por pequenas decisões. E, cara, são essas pequenas decisões que mudam completamente a nossa vida, irmão. São pequenas decisões. Foi porque uma vez eu decidi ir pra academia que eu tô mais forte. Foi porque... cara, é tanto exemplo, velho, que não dá nem pra contar, cara. Mas é isso, irmão. São pequenas decisões que a gente toma que a gente muda a nossa vida. E o que eu quero dizer, cara, é que você pode tomar a decisão de ter uma vida melhor. Como é que você faz isso? Cara, é simples. É tomando a decisão no hoje, irmão. Se você acorda todo dia e pega o seu celular pra mexer no feed do Instagram, por que você não substitui esse hábito? Por que no lugar de você pegar o celular pra mexer no Instagram toda manhã, você não só diz não pra ele e no lugar de pegar o celular pra mexer no Instagram ou no TikTok, tanto faz, você pega esse tempinho pra falar com Deus, irmão. É uma pequena mudança que vai gerar muitas coisas boas na sua vida.
Para começar, você não vai acordar já sendo bombardeado da dopamina falsa que as redes sociais mandam pra gente. Segundo, você vai acordar com o melhor hábito que alguém tem, que é entregar o seu dia pro Senhor. Cara, quando a gente entrega nosso dia pra Deus, a coisa muda. Porque, cara, eu só quero dizer que é muito bom. E, cara, testa. Testa porque você entregando seu dia pro Senhor, você vai se sentir muito mais leve, você vai se sentir muito melhor, você vai se sentir mais confiante e não preocupado. Sua ansiedade vai diminuir. Por que sua ansiedade vai diminuir? Porque você vai ter entregado seu dia ao Senhor. Já parou pra pensar nisso? Já parou pra testar isso? Irmão, isso que eu tô falando pra você, eu vou começar a fazer amanhã, cara. Eu já tenho esse hábito de orar de manhã, mas às vezes eu esqueço, cara. E não posso esquecer, não. Orar é uma maneira muito eficaz de se conectar com Deus. Então a gente tem que substituir esses hábitos, cara. São escolhas. São escolhas, pequenas escolhas que vão mudar nosso futuro, cara. Eu não sei você, mas você já assistiu a série Loki? Que lá fala muito, irmão. Loki, ele tomou a decisão de só escapulir dali de onde ele tava, né? Na prisão ali que ele ia ser preso pelos Vingadores. Pelos Vingadores não, né? Ele ia ser levado pra Asgard ali no final de 2012, mas aí ele teleportou pra outro lugar. Aquilo foi o suficiente pra... como é que pode dizer? Pra dividir a linha do tempo dele, irmão. Só um exemplo que eu queria dizer para falar que isso aqui pode mudar completamente a nossa história, irmão. Vou dar alguns exemplos aqui de pequenas decisões que eu tomei que me fizeram criar amizades boas. Cara, teve uma vez lá em 2024, não vou expor o nome das pessoas aqui, tá? Mas se a pessoa estiver assistindo esse vídeo, talvez ela lembre que foi ela. Mas teve uma vez lá em 2024 que eu tava lá na escola, vendo os jogos internos que estavam rolando lá. E aí eu vi uma amiga minha sentada perto da quadra, né? Sentada no murinho da quadra. Sei lá por que ela tava lá. Acho que eu não sei se ela tava esperando pra jogar ou não. Mas eu fui lá trocar ideia com ela, cara. E naquele momento eu criei uma amiga boa. Foi por causa de uma decisão que eu criei uma amiga boa, cara. Então, outro exemplo também. Ano passado eu tava numa sala, né? À tarde na escola, estudando pra prova. E aí tinha uma menina lá perto de mim. E aí, do nada, a energia deu um pá assim, deu um estrondo no transformador, sei lá o que aconteceu, que a energia piscou assim e voltou. E aí a gente falou, nossa, que susto, não sei o quê. Criei uma amizade ali também. Uma amizade muito boa, cara. Amizade cristã. Essas duas amizades que eu falei foram amizades cristãs que foi maravilhoso, cara. Outro exemplo que eu posso dizer, cara, testemunho, é que essa mesma amizade da menina da energia lá de escola, ela me chamou pra ir pro encontro de jovens da igreja dela. E, cara, eu podia ter dito não. Eu poderia muito bem ter dito não ter animado, mas, cara, eu falei, vamos ver o que dá. Fui no encontro. Cara, agora eu tô indo toda semana lá e eu criei muito mais amizades boas ali, irmão. Amizades cristãs são maravilhosas. E, cara, é isso que eu quero dizer. É o poder da decisão. É o poder de você tomar uma decisão simples em uma oportunidade que Deus coloca na sua vida, irmão. Agora eu casei, né, os dois temas que eu falei no início do vídeo, que é que Deus tem vários planos para a nossa vida e que as nossas decisões disso aqui podem mudar tudo, irmão. Então, cara, quando Deus abrir uma porta na sua vida, saiba aproveitar, tá? Não é toda hora que Deus abre oportunidades na nossa vida, não. Então, irmão, a gente não sabe o que Deus tem pra gente. A gente não sabe quando Ele vai abrir certa porta na nossa vida. Mas, irmão, a gente tem que orar por sabedoria, cara, pra poder aproveitar bem a oportunidade que Deus nos dá. Porque, cara, amanhã mesmo Ele pode nos dar uma missão nova. Amanhã mesmo o Espírito Santo pode falar com a gente pra fazer certa coisa. E, cara, a gente tem que saber aproveitar essa oportunidade, irmão. Imagina se Moisés lá na sarça, imagina se ele não tivesse aceitado a missão de Deus. Imagina como é que teria sido a história, cara. Irmão, não pense que suas condições podem te limitar a fazer a vontade de Deus, cara. Pelo contrário, Jesus, o Senhor, Ele não escolhe os capacitados, Ele capacita os escolhidos. Moisés, por exemplo, era gago. Deus o colocou em posição de honra ali como libertador do povo hebreu da escravidão do Egito. Outro exemplo, Davi. Cara, o cara era fino, o cara era pequeno. E Deus o capacitou para derrotar o gigante Golias. Irmão, isso são só dois de vários exemplos da Bíblia. Para você ver, cara, que Deus ele não vai escolher os capacitados. Ele vai te capacitar para fazer o que Ele quer que você faça. Então, irmão, Deus tem vários planos para a nossa vida. Basta a gente saber identificar e também aproveitar.
Porque Deus amanhã mesmo pode chegar com algum propósito pra gente. E, cara, a gente tem que aproveitar, cara, porque uma oportunidade perdida nunca volta, cara, nunca volta. Então, se a gente não aproveitar, já era, game over. E é isso que eu quero dizer, irmão. É sobre que Deus tem vários planos para a nossa vida. A gente pode estar vivendo um dia totalmente normal, mais um dia na nossa vida, e algo pode acontecer que vai mudar a nossa vida para sempre. Entende isso, cara? É forte pensar isso. Que a qualquer momento a nossa vida pode ser mudada de 1 milhão de formas. E, cara, quando Deus vier com uma oportunidade, vamos aceitar, vamos tomar as decisões certas nessa vida, vamos orar por sabedoria, para que a gente possa tomar as melhores decisões possíveis com base no que Deus quer que a gente tome. Então, irmão, basicamente o que eu queria falar hoje é isso, para a gente buscar o Senhor, buscar sabedoria para poder tomar as decisões de uma forma que agrada a Ele e também saber aproveitar aquilo que Deus manda na nossa vida e que Ele com certeza vai mandar nesses próximos anos que a gente vai viver essa vida, né? Não, irmão? Então, obrigado por ter assistido até aqui esse vídeo. Obrigado por ter estado comigo mais uma vez, conversando, refletindo. E, cara, obrigado mesmo, viu, irmão? Muito obrigado de coração por estar aqui comigo até hoje. Então, cara, esse foi o vídeo. Espero que a gente tenha refletido bastante. E é isso, irmão. Beijo no seu coração, fica com Deus, que a paz de Jesus esteja com você e que o Espírito Santo te guie e te ilumine nessa grande jornada que é a vida. Pode contar comigo pro que der e vier e a gente se fala no próximo vídeo, irmão. Até mais, soldado!